Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal Bruna Yamagami Amigurumi. Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje vai ter recomendações para evitar desconfortos e lesões para quem faz crochê. E para trazer esse tema, eu convidei um profissional de educação física para falar com vocês. Então eu escolhi chamar o Alisson, porque eu conheço o trabalho dele já há alguns anos. Inclusive eu vou deixar os contatos dele aqui na descrição do vídeo. E ele é um profissional muito sério, muito competente e com certeza ele vai trazer as melhores informações possíveis aí para vocês. Para fazer esse vídeo, o Alisson foi atrás de informações precisas. Ele inclusive foi atrás de aprender a fazer o crochê, então ele foi atrás de agulha, linha e ele foi praticar o crochê para sentir na pele o que a gente sente no nosso dia a dia. Então ele estudou a postura de quem faz crochê, os movimentos de quem faz crochê e a partir disso ele elaborou uma pauta para trazer pra gente. Então ele focou em alguns pontos nos quais ele recomenda melhorias aí pra gente aplicar no nosso dia a dia, né, e melhorar a nossa prática. E no final ele também trouxe alguns exercícios para ajudar nessa questão de prevenir as dores, prevenir lesões. Então vale muito a pena ver esse vídeo, tá, gente? Bora pro vídeo. Olá, Bruna. Olá a todos que estão assistindo o vídeo. Quero agradecer plenamente pelo convite de poder estar falando sobre esse assunto que é muito importante, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Meu nome é Alisson, eu sou formado em Educação Física, bacharel pela Unesp de Rio Claro. E aí eu queria passar um pouco para vocês alguns exercícios, algumas informações que ajudem na prática do crochê, a buscar uma melhor postura, exercícios que possam ajudar no relaxamento e algumas informações úteis para quem costuma ter dor, quem pratica crochê por muito tempo ou quem trabalha com isso, precisa entregar uma quantidade de material grande. E o legal é que você se preparou, né, antes, para trazer essas informações, né? Você já tinha tido contato com o crochê antes? Não, foi a partir do convite que eu resolvi praticar um pouco, comprar uma agulha. Eu comprei a mais simples para ver como funciona, né? Até para sentir quais são as dores que a gente tem no começo, qual é a dificuldade de aprender o movimento. Então eu pratiquei um pouquinho antes, eu busquei algumas informações para poder selecionar os melhores exercícios e entender como funciona, né, essa prática e poder passar informações bacanas para vocês. Deu para entender quais são as maiores dificuldades, né, de quem faz o crochê. Isso, né, questão de postura, quando é algo mais difícil a gente acaba se inclinando muito, chegando muito perto da linha, e aí esse é um dos pontos também que eu vou comentar depois, para a gente tomar cuidado e ter uma prática um pouco mais saudável em relação às articulações e em relação ao cuidado com o nosso corpo, né? Qual que seria a primeira dica para quem pratica crochê para melhorar assim a qualidade da prática no dia a dia? Então, acho que a primeira e mais importante ponto que a gente precisa pensar é em relação à postura, né? Às vezes, você comentou e pelo que eu pesquisei, o crochê acaba sendo feito no sofá, às vezes até deitado, então isso vai sobrecarregando algumas articulações, alguns músculos do corpo, e aí para quem faz a longo prazo e por muito tempo, acaba causando dores e até lesões, né? Então seria interessante, num cenário ideal, ter uma cadeira com regulagem e uma mesa para que os braços possam ficar apoiados, porque senão com os braços suspensos, acaba sobrecarregando a musculatura aqui do pescoço, a articulação do ombro, e aí a longo prazo isso pode acabar trazendo problemas. Então, ou até mesmo uma cadeira que tem um apoio para os braços, ou uma poltrona, que você tenha um bom apoio para a lombar, para as costas e para os braços para ter uma posição mais confortável de trabalho. Ah, legal. Tem muita gente que trabalha com uma almofada assim, de apoio também, né? Senta assim no sofá, mas procura ter uma almofada para apoiar os cotovelos. Você acha que é legal também? Sim, isso já é interessante, né? O importante é manter uma postura em que os cotovelos fiquem bem apoiados, uma
distância legal para você conseguir ter concentração ali e ver o que você está fazendo. E a coluna sempre ereta e com bom apoio. Então, pode ser no sofá, desde que você tenha um bom apoio para a coluna, essa almofada que ajude a manter os braços apoiados. Pode ser uma boa, sim. Legal. Porque a gente tem que pensar também que nem todo mundo tem o cenário ideal, né? Nem todo mundo consegue o tempo todo crochetar numa mesa e uma cadeira, né? Então, até variar, de repente, o ambiente pode ser interessante. Não ficar horas e horas na mesma postura. Então, quando você comentou de variar o ambiente, a gente pensa também nas pausas, né? Que muita gente não faz pausa enquanto está fazendo crochê, fica horas e horas a fio trabalhando. Então, é importante fazer uma pausa ou outra aí? Sim, muito importante. Às vezes a hora passa e a gente nem percebe, né? Então, nem que seja preciso colocar um despertador de tempo em tempo, o tempo que for possível, né? Porque às vezes a gente precisa ter uma demanda para entregar material e para produzir. Então, eu entendo que é difícil às vezes fazer pausas, mas a gente tem que pensar na nossa saúde também, por quanto tempo a gente vai conseguir manter essa prática. Porque a longo prazo, quando a gente tem muita sobrecarga nas articulações, os problemas acabam vindo e aí a gente vai ter que ser forçado a parar e perder muito mais tempo ainda, né, para poder recuperar a musculatura e as articulações. Então, tentar fazer o máximo de pausas possíveis, mudar a postura, levantar um pouco, caminhar, tomar uma água, fazer alguns exercícios de relaxamento muscular, que aí depois também eu vou mostrar algumas opções. Então, a pausa é muito importante para a gente evitar problemas no futuro. Você pode falar um pouquinho sobre esses problemas que a pessoa pode ter caso não respeite essas pausas? A mais conhecida talvez seja a lesão por esforço repetitivo, que seria a longo prazo, com esforço muscular e articular, que a gente acaba tendo. A musculatura acaba fadigando, né, com uma prática muito longa, com movimentos repetitivos, excessivos, e isso vai sobrecarregando outros tecidos e outras partes do corpo, né, como tendões, articulações, os tecidos moles das articulações, e isso tem uma recuperação muito mais lenta. O perigo é como a gente faz por muito tempo aquele movimento, a gente acaba não percebendo, só depois que já está sobrecarregada a articulação que aparecem os problemas, e aí, como eu falei, vai ter que parar, fazer um tratamento, ou esperar 2, 3 dias, ou talvez até mais, para essas estruturas recuperarem, porque a musculatura ela recupera muito rápido, né, comparada a esses outros tecidos e estruturas. Então, quando elas acabam lesionando, precisa de um tempo muito maior para recuperar, e aí vão ser dias perdidos, vamos dizer assim, então seria muito pior. Então, a LER seria o principal caso, fora outras lesões pequenas que acabam incomodando, causando dor, isso atrapalha na hora de crochetar, né? Então, esses cuidados que a gente tem que ter para evitar lesões musculares e nessas outras estruturas. Então, é que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que consegue ficar fazendo crochê, né, e vai além do limite, né, a mão tá doendo ali, mas a pessoa continua. É como você falou, Sim. A musculatura se recupera rápido, mas os outros tecidos... Isso, tendões, ligamentos, os tecidos que protegem a articulação entre um contato de um osso com outro osso, pode haver desgaste nessas articulações a longo prazo. Então, é preciso esse cuidado, realmente. Eu tenho amigas minhas que foram fazendo crochê, picô, outras atividades manuais por muito tempo e depois tiveram alguma lesão e isso prejudicou elas até para fazer outras atividades do dia a dia, né? Sim. Aí, outras atividades vão ficar comprometidas e se não tiver um tratamento adequado, essa dor pode persistir e evoluir para casos piores, né? Principalmente para quem já tem alguma predisposição ou já tem artrite, artrose, esse trabalho excessivo pode gerar complicações no futuro. E aí, qual que seria o próximo ponto aí que você achou importante? A agulha, né, se for possível,
se for possível, mudar o padrão de movimento, a forma como segura a linha agulha, buscar uma que seja mais, um formato mais ergonômico, porque ela já tem um formato melhor para você segurar, você vai ter que imprimir menos força para ter um movimento preciso, né? E se possível, mudar a forma como segura a agulha, porque pelo que eu pesquisei, né, sobre o crochê, tem várias formas de segurar, tanto a agulha quanto a linha. Então seria interessante, até como um exercício de coordenação motora, de você conseguir variar essa forma e mudar assim o padrão de movimento, para que não seja repetitivo o dia todo da mesma forma, né? E para você mudar esse padrão de movimento, vai exigir que você faça mais devagar, para aprender esse novo padrão, essa nova forma de segurar a linha e a agulha. Então isso automaticamente vai diminuir a velocidade com que você faz o movimento e sobrecarregar um pouco menos a musculatura e as articulações. Então é algo interessante, uma alternativa bacana para poder amenizar esses problemas. Eu testei essa recomendação de variar a forma de segurar a agulha e realmente vale a pena, vale muito a pena. E especialmente se você for trabalhar com fios mais pesados, essa outra forma aqui de segurar a agulha, ela vai cansar bem menos a sua mão. E aí, como eu tinha falado, existem alguns exercícios que são interessantes tanto para preparar para a prática, então seria legal fazer antes de começar a crochetar, e alguns que são legais para fazer durante a prática, nos momentos de pausa, que são para preparar o corpo, aquecer bem ele e evitar maiores problemas ou complicações com a prática prolongada, né? Alguns exercícios você pode começar pela região aqui do pescoço, que às vezes é sobrecarregada, do pescoço e dos ombros. Então, um primeiro exercício que é bacana é você preparar essa região fazendo só esse movimento até a metade, volta e faz o movimento tentando relaxar essa região do pescoço. Depois pode fazer uma flexão lateral do pescoço, cada vez tentando abaixar mais a cabeça, sempre gradualmente, sem forçar tanto a região. Tem um exercício que é bacana também em relação aos ombros. É bacana durante a prática a gente manter os ombros para trás e para baixo. Não precisa forçar muito eles para baixo, mas é realmente para evitar essa tensão que a gente acaba ficando, principalmente quando está difícil ou quando a gente está precisando entregar algum trabalho, tem o tempo ali correndo, então você acaba fazendo mais rápido aqui o movimento e forçando essa região. Então esse exercício é bacana que você levanta o ombro para trás e para baixo. Seria uma circundação aqui jogando para trás. Então sempre que fazer esse exercício, pensar que essa é a postura ideal, ombros para trás e para baixo, né? Para evitar que eles acabem se projetando à frente. Então é um movimento já para aquecer essa região do corpo e já criar essa consciência de uma postura mais ideal para os ombros e para a região aqui do pescoço. Aí descendo para a parte dos punhos, que é a mais importante, um simples movimento aqui de circundação dos punhos também, para ir aquecendo e lubrificando bem essa articulação, para um lado, depois para o outro. Além da parte de aquecimento, é importante também ter uma boa flexibilidade da articulação. Isso permite uma amplitude de movimento maior e, assim, movimentos mais livres, né, com menos tensão sobre a musculatura. Se você tem um movimento um pouco maior da articulação, você vai precisar fazer menos força com a musculatura para forçar esse movimento. Quando você tem movimentos, né, com agulha ou com a linha, que você precisa dessa amplitude maior. Então, exercícios de flexibilidade são importantes também. Esses seriam importantes fazer num momento separado, se possível, né? Porque a gente precisa manter a articulação em alongamento por mais tempo, pelo menos 30 segundos a 40 segundos em cada posição. Ou então exercícios de mobilidade para melhorar para o momento da prática, que aí até 20 segundos
já seriam suficientes para ter um bom resultado. Então, no caso, esse alongamento que a gente já conhece, né? Puxando o dedão junto para cima. Se for antes da prática, 20 segundinhos. Se for um treino de flexibilidade, segura por um pouco mais tempo, 30, 40 segundos, tá? Para baixo também. Para quem tem mais dificuldade, deixa os dedos estendidos. Para quem já tem um pouco mais de flexibilidade, fecha a mão, puxa os dedos juntos e aí você vai sentir um pouco mais de alongamento na musculatura. Então, como a gente usa bastante o dedão também na prática do crochê, um alongamento que é legal é você apertar o dedão e aí forçar a mão para baixo, que aí você vai sentir alongando essa região. Ah, interessante. Isso é bacana também. Ah, é legal essa parte, né, que você ressaltou, né, de trazer o dedão junto na hora que for fazer aquele primeiro alongamento, né, porque a maioria das pessoas faz isso, né, faz isso. Isso, acaba esquecendo o dedão. Como eu disse, dedão também é dedo, então vai junto. Um outro exercício legal, pensando em mobilidade também, é a gente praticar da seguinte forma. Estende os dedos e estende o punho o máximo que conseguir, movimento devagar, vai sentir essa região aqui contraindo. Depois, flexiona os dedos e flexiona o punho o máximo que conseguir. E repete. Estende totalmente, flexiona totalmente. Nesse primeiro exercício, a gente trabalhou de forma passiva o alongamento. E aqui a gente exige maior mobilidade da articulação, recrutando a musculatura. Então, quando eu flexiono aqui, a musculatura contrai, aqui acaba alongando. E o contrário também. Eu flexiono aqui, aqui acaba alongando. E aí, de forma ativa, controlando a musculatura, eu trabalho essa mobilidade da minha articulação. E outro ponto interessante é, antes de iniciar a prática do crochê, começa mais devagar, começa com movimentos mais suaves, pelo menos durante ali alguns minutos, para a musculatura ir aquecendo bem, você não começar logo de início forçando muito, porque quem já tem bastante prática faz com uma velocidade bem alta, como eu pude ver em alguns vídeos. Então, começa mais devagar, vai gradualmente atingindo a velocidade, a forma usual como você faz o crochê, como você trabalha com isso. E esse também é um ponto interessante. O alongamento, pensando em aumento da flexibilidade, é um treinamento que exige um pouquinho mais da musculatura. Então seria interessante, para não ter incômodo ali no momento do crochê, fazer em um outro momento, se possível. E aí seria necessário, como eu falei, mais tempo segurando a posição e com mais repetições, né? Repetir pelo menos 2 a 3 vezes cada movimento, mas isso também vai depender da frequência que é possível fazer isso durante a semana. Então, precisaria de um acompanhamento mais específico para passar um treino desse, né? Para buscar melhoras específicas em que cada pessoa tem uma demanda diferente. Então, como eu falei, algumas pessoas precisam de um atendimento mais específico, um treinamento mais específico. Então, eu fico à disposição. Eu tenho o trabalho de consultoria online, onde eu dou todo o suporte de forma online, tanto questionário e anamnese, onde eu vou descobrir mais sobre o caso da pessoa, do aluno. Aí a gente conversa, vê quais são as necessidades e eu planejo o treino de forma específica para o seu objetivo. Então, tanto para quem precisa melhorar na questão de flexibilidade, quem tem dores, ver se a gente consegue fazer um trabalho em relação a isso, ou se é necessário realmente um trabalho com um fisioterapeuta ou buscar um médico. Questões de ergonomia, né? Ver como que está o seu ambiente de trabalho, se está adequado, quais são as melhorias que podem ser feitas. Então, fico à disposição para quem tiver interesse e quiser um trabalho mais aprofundado, a gente pode pensar em um treino para você. Então, não importa de onde você seja, como o suporte é todo online, a gente pode fazer um ótimo trabalho. Eu posso fazer o acompanhamento por videochamada, eu tenho o suporte pelo WhatsApp, a gente encontra a melhor forma possível, uma forma bem flexível e acessível para fazer um bom trabalho. Essa consultoria que o Alisson está falando, eu recomendo muito, porque eu faço também essa consultoria com ele. Então, o Alisson elaborou treinos para mim, né? Então, ele vai elaborando os treinos conforme a minha necessidade.
e com o passar do tempo ele vai mudando os exercícios e ele vai avaliando também o meu progresso nesses exercícios, então vale muito a pena. E lembrando que os contatos do Alisson para fazer a consultoria estão aqui na descrição do vídeo, ok? A gente começou esse trabalho por conta da pandemia, né, que fecharam as academias e tal. A consultoria veio como uma forma de suprir essa necessidade, né, de não ter a academia aberta, e agora mesmo com as academias voltando ao normal, eu me sinto mais segura fazendo os exercícios em casa através da consultoria. Inclusive, o Alisson passou alguns exercícios. Não. Aí os exercícios me ajudaram já no sentido de reduzir alguns incômodos que eu tinha, né, durante a prática do crochê. Então, é muito válido, recomendo bastante. Inclusive, tem muita gente que faz crochê e reclama de dor nas costas, e eu, graças a Deus, não tenho, e um dos motivos é por conta dos exercícios que o Alisson passa nos meus treinos, né, para fortalecer a região das costas e tal, melhorar a flexibilidade, melhorar a postura. Então, recomendo muito mesmo. Isso é bacana, porque a gente começou lá atrás, né, Bruna, com um trabalho mais de fortalecimento, de postura realmente, e isso já indiretamente já melhorou, né, na prática do crochê. E depois, conversando sobre a prática do crochê, eu passei também exercícios específicos para isso, para os punhos, como ela disse, e aí sim a gente começou um trabalho mais voltado para isso, e aí percebendo que é possível fazer um trabalho, né, voltado para essa questão, e não só trabalhar o corpo em questão estética. Os exercícios são benéficos em várias questões. Mas porque o crochê é uma parte importante da minha vida, né? Fico horas e horas por dia fazendo crochê, e então não tem como deixar de fora, né? Isso, por isso a questão importante da anamnese, de conhecer o caso de cada um e poder fazer um treino personalizado e atender todas essas demandas, essas necessidades do dia a dia. Então, Alisson, eu agradeço a sua participação aqui hoje e espero que as pessoas tenham aproveitado as informações. O vídeo vai ficar aí gravado para as pessoas assistirem e fazer os exercícios sempre que quiserem. Eu que agradeço pelo convite, é um ponto muito importante para ser discutido e que talvez muitas pessoas não conheçam, né, tanto os benefícios da atividade física quanto a importância de ter tudo isso em mente, de uma boa postura, de um bom ambiente de trabalho, como cuidar melhor do nosso corpo, né? Então, foi muito bacana, espero que possa ter ajudado. Quem precisar de um acompanhamento mais de perto, fico à disposição. E se você quiser ver o Alisson de volta aqui no canal, deixa aqui nos comentários para ver se a gente consegue trazer ele de volta aqui para falar mais algum tema que seja relevante para quem pratica crochê. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!